Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo, nós comemoramos a festa da Epifania do Senhor, o Senhor que se revela como a luz que ilumina o homem, que ilumina a nossa vida, Ele que é a resposta última da vida do homem. E no Evangelho de hoje, onde a Igreja nos apresenta o Evangelho de Mateus, nós vemos três figuras muito particulares do Evangelho. Os três ex-magos, que a tradição nos aponta como Belchior, Gaspar e Baltazar. Homens da ciência, homens pagãos, homens que, seguindo uma estrela, encontraram a verdadeira estrela, a verdadeira luz. O Evangelho de hoje ele vem como uma resposta para aquela pergunta que há no coração do homem: como encontrar o Senhor que já nasceu? E uma vez que nós o encontramos, o que devemos fazer? O Evangelho de hoje nos responde essas duas perguntas particulares, porque cada um de nós sabe que Jesus já nasceu. Mas assim como os magos é chamado a fazer um caminho de fé para encontrar esse Senhor que já nasceu, esse Senhor que já veio e que agora está no meio de nós. E uma vez que nós encontramos esse Senhor, o que fazer? O Evangelho nos diz: adorá-lo. Mas para adorá-lo é necessário ver. É necessário ver não só com os olhos humanos, mas sobretudo vê-lo com o olhar da fé. Então eu quero ler o Evangelho de hoje, proclamar o Evangelho, e após a proclamação do Evangelho, fazer um breve comentário deste belo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiam uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo um outro caminho. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação.
É muito belo olhar o Evangelho, que o Evangelho inicia dizendo que, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Nós vemos que esses magos, eles saíram do Oriente, de uma terra distante. Saíram na calada da noite, deixando os seus campos, deixando as suas famílias, deixando os seus afazeres, seguindo uma estrela que apontava e que conduzia um caminho. Provavelmente esses magos, eles pertenciam à casta sacerdotal persiana, eram homens de fé, homens que não possuíam a mesma fé do povo de Israel, a fé num Deus único, mas homens que, seguindo as suas profecias persas, eles festejavam também uma Epifania. Festejavam a Epifania, onde naquela época na Pérsia o dia era um pouco mais longo, e havia uma profecia onde uma virgem conceberia e daria à luz aquele que seria a verdadeira luz. E os magos, que eram homens da casa sacerdotal, homens de fé, embora acreditavam em tantas outras divindades, eles veem, eles conseguem enxergar nos sinais dos tempos o sinal da vida daquele que seria a luz. Observam o céu, eram homens que provavelmente eram homens da ciência, homens que já possuem um certo conhecimento de astronomia, e aqui eu friso bem, de astronomia e não de astrologia, porque astrologia não é uma ciência, astrologia é um paganismo, onde se refere o destino do homem às estrelas, uma predestinação que é condenada pela igreja, uma nova era. Os magos, eles eram astrônomos, homens que estudavam de modo científico as estrelas, e esses magos também eram, além de ser homens da casa sacerdotal, da ciência, eram homens observadores, homens que olhavam para o céu. E é interessante ver que nós podemos olhar para o céu de várias maneiras. O céu nasce para todos. O céu, ele está diante de todos, tanto do homem quanto de um cachorro. Mas só ambos olham para o céu, tanto o homem quanto o cachorro. Tanto o homem, um ser racional, quanto o cachorro, um ser irracional. Mas cada um observa e tira do céu algo diferente. Porque é necessário aqui o critério da fé. É necessário sempre aquele olhar de fé. Como eu olho cada coisa? Esses magos, esses homens da casa sacerdotal, da ciência, eles olhavam para o céu, e do céu eles abstraíam um sinal, abstraíam aquilo que eles conseguiam entender pela fé. Nós podemos assim olhar para a nossa vida, olhar para as coisas que estão ao nosso redor, com um olhar de fé ou com um olhar pagão. Eles eram homens tidos como pagão para o povo de Israel. Mas na verdade eles eram homens de muita fé, porque eles conseguiram abstrair daquilo que era cotidiano para todos, que era normal para todos, conseguiram abstrair algo sobrenatural. E a fé desses homens vai muito mais além. Quando eles chegam em Jerusalém, a cidade do teocentrismo, a cidade do templo, a cidade onde tudo girava em torno da fé, eles perguntam: onde está o rei dos judeus? Fazem a pergunta fundamental. Eram homens que buscavam encontrar o rei dos judeus. Eram homens que buscavam o Senhor. O coração desses magos é um coração que busca. Como seria bom se o nosso coração também fosse um coração de um mago. Um coração inquieto, que busca
que busca a realização, busca o Senhor. E este momento eu me lembro das palavras de Santo Agostinho, no seu livro das Confissões: tarde te amei, ó beleza infinita, beleza tão rara, tão sublime, tarde te amei. Tu estavas em mim, mas eu estava longe de ti, eu estava fora de mim mesmo. Tarde te amei, ó beleza tão rara, tão sublime, tarde te amei. O homem, ele é um ser que busca. Só que esta presença do Senhor muitas vezes não está fora de nós, está dentro de nós. Só que é necessário que nós entremos dentro de nós mesmos, nos conheçamos para encontrar ali o Senhor. E quando esses magos eles saem, deixam tudo, saem no silêncio da noite, saem sem ter uma certeza concreta, apenas seguindo um sinal que eles interpretavam pela fé, seguindo uma estrela que os guia. Eles se deixam guiar pelo Senhor. Eles chegam a Jerusalém achando que esse Senhor, este rei, estaria num palácio. Mas esse rei não estaria no palácio humano como Herodes, que é o rei deste mundo. Esse rei estaria e é levado até uma pequena gruta. Chegam ao palácio onde está o rei dos judeus. E esta palavra rei dos judeus aparece 2 vezes no Evangelho, aqui na Epifania e na cruz. Eis aqui o rei dos judeus. Um rei que se apresenta, que é apresentado para os magos como uma criança frágil, uma criança que depende de tudo e de todos, depende de seus pais. Um rei que é apresentado no início do Evangelho com toda a sua fragilidade e que no fim do Evangelho também é apresentado em toda a sua fragilidade, apresentado na cruz. Eis aqui o rei dos judeus. Um rei que não é poderoso, não é poderoso aos olhos humanos. Um rei que sim possui a sua glória, mas a sua glória é entendida aqui como a palavra hebraica, kabot, ou seja, aquilo que ele é. Não é uma glória entendida como aquele poder que dizima, aquele poder de majestade glorioso. Não. É aquilo que ele é. Assumiu a nossa natureza, assumiu a nossa fraqueza, para assim poder divinizá-la. Esses magos que fazem essa pergunta fundamental, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, explicam: nós vimos a sua estrela e viemos aqui para adorar. Essa estrela provavelmente é uma estrela teológica, onde os magos eles viram esse grande sinal que se manifestou a eles e seguiram esse sinal, seguiram a voz do coração que os enviava para o Senhor. E eles saem das suas terras, das suas cidades para ir adorar. E isto é o maior ato que o homem pode fazer diante de Deus: adorar. Adorá-lo, que na mentalidade hebraica significa também a intimidade. O homem que ele se prostra diante do seu Deus, reconhecendo aquilo que ele é, reconhecendo aquilo que ele é, o seu nada, a sua pobreza, e assim ele adora o divino. Na língua grega, a humildade significa, na língua grega, adoração significa o silêncio, silenciar. O homem que diante de Deus reconhece aquilo que ele é, ele não tem palavras, ele silencia e apenas se prostra, apenas reconhece aquele que está diante dele. E irmãos e irmãs, cada um de nós é chamado a ser um adorador do Senhor, a ser um homem ou uma mulher que adora. Só é possível ser adorador do Senhor aquele que tem joelhos para dobrar diante do Senhor. Hoje o Senhor necessita de um povo que o adore.
de um povo que se prostre diante dele e reconheça ele como o seu Deus. E quando os magos eles chegam a este Senhor, seguindo o Senhor, seguindo a estrela, ali eles levam seus presentes, ouro, incenso e mirra, e o adoram, prostram diante deles. Deixam cair por terra todos os seus títulos, toda a sua casta sacerdotal, toda a sua sabedoria, e se prostram diante do menino. Como seria bom se cada um de nós tivesse esse olhar mago, de reconhecer naquela criança, naquele menino, no menino Jesus, reconhecer Deus. Como seria bom se nós tivéssemos hoje este olhar mago de reconhecer na Eucaristia o Senhor Jesus e ali adorá-lo, prostrar-nos diante dele. E toda vez que nós prostramos diante do Senhor, todos os ídolos do nosso coração caem por terra. Porque nós reconhecemos que apenas um Deus que guia a nossa vida. Nós não temos aí várias estrelas que nos guiam, vários ídolos deste mundo que nos guia. Nós reconhecemos que temos apenas um, e ele se chama Jesus. Agora presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Os magos tiveram esse olhar mago, que viu além daquilo que o olhar humano via. Como seria bom se o nosso olhar fosse além do que a matéria vê. Se o nosso olhar fosse um olhar de fé. E prostraram a sua vida. Deixaram seus títulos cair por terra. Todas as vezes que nós queremos ser alguma coisa, ou queremos ser alguém até diante de Deus, nós não adoramos. Porque nós nos enchemos da nossa glória humana e não deixamos a glória de Deus se fazer em nós. E é por isso que é muito difícil um homem que possui a sabedoria deste mundo, que um homem da ciência, se prostrar e adorar o Senhor. Porque tem tantos conceitos na sua mente, científicos, tanta sabedoria humana que não é nada diante da sabedoria de Deus, possui tantos títulos que não valem nada diante de Deus, porque passam, porque o homem passa, e assim não consegue reconhecer a glória de Deus, que assume a fraqueza, e que na fraqueza se faz tudo. Esses homens levaram o incenso, o ouro, a mirra, o ouro que é símbolo dos bens concretos deste mundo, toda a realeza deste mundo, o ouro que era dado aos reis, levaram o incenso, que é o símbolo das coisas espirituais, porque o incenso serve para louvar, para adorar aquilo que é divino, levaram a mirra, aquele desejo profundo de adorar. Oferecem tudo aquilo que tem. Esses 3 objetos, esses 3 presentes, simbolizam tudo aquilo que o homem tem. O seu ser, o que ele possui e todo o seu desejo. E ali ele se prostra em adoração. Dão ao Senhor todo o seu coração. E quando os magos o encontram, diz o Evangelho, eles sentem uma grande alegria. E esse é o sinal do homem que encontra Deus. Quando o homem busca, Deus se deixa encontrar. E quando o homem o encontra, o seu coração se enche de alegria. Porque só Deus pode dar alegria para o homem. Alegria plena e profunda. Esse é o presente de Deus para o homem. Irmãos e irmãs, então desejo que nesta Epifania o Senhor possa se revelar no vosso caminho, na vossa vida. E sobretudo, eu espero que cada um de vós possa se encontrar profundamente com o Senhor, fazendo uma experiência íntima, profunda de Deus.
Deus, Ele quer ser encontrado. Ele quer ser revelado. Ele por primeiro vem ao nosso encontro. Mas para encontrar é necessário procurar. E hoje eu vos pergunto. Hoje eu te pergunto, meu irmão. Onde você vai procurar o Senhor? Como você irá procurar? E o encontrando, o que você deseja? Diz o Concílio Vaticano I que quando o homem ele busca a verdade no mais profundo do seu coração, ele encontra com Jesus de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vos deixo neste momento a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, ela que em Medjugorje nos deixou uma das 5 pedrinhas, que é a Eucaristia, e ela que em sua mensagem diz: queridos filhos, adorai o meu Filho na Eucaristia, sejais amigos de Jesus, porque Ele deseja os encontrar. Peçamos que, por intercessão de Maria, nós possamos esta semana nos encontrar com Jesus na Eucaristia. E ali diante de Jesus Eucarístico, dobrar todo o nosso coração. Entregar todas as nossas dores, as nossas fadigas, as nossas alegrias, as nossas esperanças neste ano que inicia. Entregar a nossa vida. Dobrar a nossa vida ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida. Não sou eu que quero mais mandar na minha vida, mas eu rendo a minha vida a Ti, para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. Eu te entrego. E pedir que Maria, com esta bênção, ela nos dê esse olhar mago para encontrar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, na paz do Senhor.